Olá, seja muito bem-vindo à nossa EBD Online. Esse mês nós estamos falando, dos dons do Espírito Santo. E nessa segunda aula, nesse segundo módulo, a gente vai falar sobre dons de sabedoria, conhecimento e de ensino. Vamos orar nesse momento, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir agora, Senhor, que abra o nosso entendimento de cada pessoa que está aqui assistindo, Senhor, essa aula, de cada pessoa que está, por muitas das vezes, só ouvindo, que venha abrir o nosso entendimento para que nós possamos, Senhor, entender o que o Senhor quer nos falar, para abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos receber o que o Senhor quer falar nesta aula, em nome de Jesus. Então vamos começar a falar sobre sabedoria, que é seguido por conhecimento e consecutivamente quem tem o conhecimento ensina, E muitas das vezes diferentes autores do Novo Testamento apresentam diferentes aspectos sobre a obra do Espírito Santo. João destaca o papel do Espírito como aquele que ensina e nos revela os pensamentos e os caminhos de Deus. Lucas focaliza a direção e do poder do Espírito na evangelização, E então a gente vai falar aqui, o primeiro livro que eu quero falar aqui é de Atos, no capítulo 1, versículo 8, que fala assim: vocês receberão poder quando o Espírito do Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então, Lucas nos fala aqui em Atos, que Jesus fala para que nós possamos esperar a descida do Espírito Santo, para que sejamos testemunha em toda a parte, Ele fala aqui que nós temos que testemunhar em toda a parte, levar a palavra, levar o conhecimento, o ensinamento a todas as partes do mundo, Então, é o que está dizendo aqui nesse versículo. Em Atos 4:31, diz assim: depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Aqui, mais uma vez, está falando que quando o Espírito Santo entra, você fica cheio, E consecutivamente você recebe do Espírito Santo um preparo, um dom, Muitas das vezes a gente para e fica pensando que o Espírito Santo só nos dá a possibilidade de falar em línguas, ou às vezes de profecia, mas não, temos vários outros dons. Inclusive, sabedoria é um dom dado por Deus, o conhecimento, e você ser um mestre, E muitas das vezes a palavra vai nos dizer chamar de mestre, Então essa é a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Paulo, no entretanto, apresenta uma visão abrangente da obra do Espírito Santo, O Espírito de Deus concede sabedoria sobrenatural sobre alguns, Não é todos, eu não vou dizer que todos vão receber esse dom. É a mesma coisa de falar em línguas, de professar, de ser um profeta, Não vai ser todas as pessoas. Cada um, conforme a vontade de Deus, vai receber um dom. E fala assim, 1 Coríntios 12:8. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento especial. Nem sempre
a pessoa que recebe o dom de sabedoria vai receber o dom de conhecimento. E às vezes a gente vai pegar pessoas com o mesmo dom, e até mesmo com o dom de ensinar, né? Porque muitas das vezes esses dons seguem junto, mas nem sempre vai ser dessa forma, né? Então, Paulo fala em 1 Coríntios sobre os dons do Espírito, no capítulo 12, né? Ele cita o Espírito de Deus, dá a capacidade de você ser um conselheiro sábio. O mesmo versículo vem explicar também sobre que o mesmo Espírito dá um conhecimento especial, né? Um conhecimento que a gente não vai ver normalmente. Que quando essa pessoa que tem esse dom do conhecimento para falar com você, você percebe algo diferente. Não é um conhecimento normal, mas sim especial, diferente, né? Que a gente sente o poder do Espírito ali quando aquela pessoa ali está conversando, quando aquela pessoa está explicando algo. A gente sente com algo diferente. Mas podemos dizer que o Espírito de Deus já capacitava muito antes do dia de Pentecoste, né? Um dos maiores exemplos que a gente temos é o rei Salomão, né? De um homem de uma sabedoria imensa, né? Que fala que o que Salomão pediu a Deus? Ele não pediu nem riqueza, nem fama, nada dessas coisas que a maioria pede. Que a gente, muitas das vezes, a gente vai orar, pedir alguma coisa a Deus, a gente pede o quê? Riqueza, a gente pede saúde, a gente pede bens materiais e tantas outras coisas, né? Mas Salomão não pediu nada disso. Ele pediu sabedoria. E está aqui em 2 Crônicas, primeiro, no versículo 6 até o 12, diz assim: na presença do Senhor, Salomão ofereceu 1000 holocaustos sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu a Deus: tu me mostraste grande amor leal ao meu pai, Davi, e agora me fizeste rei em seu lugar. O Senhor Deus cumpre a promessa que fizeste a meu pai, Davi, pois me fizeste rei sobre o povo tão numeroso como o pó da terra. Dai-me sabedoria e conhecimento para que eu lidere bem, pois quem é capaz de governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: uma vez que este é o seu desejo, e não pediu riqueza, nem bens, nem fama, nem a morte de seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar bem o meu povo, sobre o qual o fiz rei, certamente lhe darei a sabedoria e o conhecimento que pediu, mas também lhe darei riquezas, bem e fama, como nenhum outro rei teve em jamais e nem jamais terá. Então, aqui a gente pode perceber uma coisa bem interessante, que Salomão, ele estava dando ofertas a Deus, né? Ele estava ofertando a Deus no momento em que Deus aparece para ele na tenda do encontro. E nisso, Deus fala a Salomão: peça o que você quiser, né? E Deus, com certeza que era um teste, né? Mas Salomão, ele já era detentor da sabedoria, né? Por quê? Por que eu digo isso? Porque ele não pediu o que as outras pessoas pediam, né? Porque a maioria sempre pede a mesma coisa.
que é bens materiais, financeiros, né, saúde, mas Salomão pediu sabedoria, conhecimento, né, que é interessante se a gente parar para pensar que com sabedoria e conhecimento a gente alcança tudo isso que eu falei agora. Com sabedoria e conhecimento a gente alcança a riqueza. Com sabedoria e conhecimento a gente temos uma saúde plena. Com conhecimento a gente consegue liderar bem, né? Tanto faz uma pequena instituição como uma grande instituição, né? Eu falo instituição, mas pode ser povo ou governar, né? Mas Salomão, ele foi muito sábio no que ele pedia para Deus, né? Então Deus acrescenta várias outras coisas, igual ele diz aqui no versículo 12, que certamente darei a sabedoria e o conhecimento que você pediu, mas também darei riqueza, bens e fama como nenhum outro rei teve, né? E a gente sabe do restante da história, que Salomão foi um dos maiores reis, foi o maior rei da época, né? Então, Deus dá a Salomão muito mais do que o que ele pediu, né? Que foi só sabedoria. Porque quando recebemos o dom de sabedoria, conseguimos lidar com todas as situações da vida, tanto na riqueza como na pobreza. Então, muitas das vezes a gente tem que agir igual a Salomão, com sabedoria. Impedir aquilo que demais coisas serão acrescentadas, né? E na palavra diz: se a gente pedir sabedoria, Deus dá. Se a gente pedir conhecimento, Deus dá, né? E para finalizar, aqui em Romanos 12, no versículo 4 até o 9, fala assim: da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também como o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu os diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, o faça de acordo com a sua proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. E se o seu dom for coincidir e encorajar pessoas, encoraje-as. E se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de mostrar misericórdia, pratique com alegria. Ame as pessoas sem fingimento e odeie tudo o que é mal. Apegue-se firmemente o que é bom. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele nos fala aqui na carta aos Romanos, que se o que a gente receber, que a gente faça o melhor, né? Se a gente receber um dom de ensinamento, que a gente ensine o melhor. Não tente fazer pela metade, né? Porque não tem um dom um maior do que o outro. Todos os dons são essenciais para o corpo de Cristo. Porque se você estiver faltando uma perna, você não vai andar bem. Se você tiver as duas pernas, mas não tiver um braço, vai ficar faltando alguma coisa. Você não vai conseguir realizar algo. Então,
para o corpo de Cristo, se for formado com perfeição, para ser realizado com perfeição, tem que estar todos os membros juntos, né? Então, por isso que na igreja são deferidos vários dons, né? Cada um vai ter um dom diferente. E não é por isso que eu tenho o dom de profecia, eu tenho o dom de falar em línguas, vou ser maior do que só aquele que tem o dom do conhecimento, ou aquele dom de ensinar. Não, você não é maior do que você que fala em línguas, você não é maior do que os outros, porque todos nós tem que andar em um corpo, né? Todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Então, o que um falta, o outro completa. O que o outro não tem, mas o outro tem, completa. Então é isso que eu quero falar nessa noite. Nesse dia ou nessa tarde, eu não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Mas não fique pensando que às vezes porque você tem só o dom de sabedoria ou só o dom de conhecimento, ou tem os dois juntos, ou tem só o dom de ensinar, você é menor do que aquele que fala em profecias, que fala em línguas. Não, você também é essencial no corpo de Deus. E é isso. Hoje a nossa aula foi essa. Eu quero agradecer você que esteve conosco nesse tempo. E eu quero orar na sua vida agora, para nós encerrarmos essa aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse período que eu pude estar aqui ministrando na vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor venha derramar, Senhor, dons sobre a vida do teu povo. Que cada um, Senhor, conforme a tua vontade, venha exercer com excelência o dom que o Senhor derramou sobre a vida dessa pessoa. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, a cada um que pôde estar vendo esse vídeo ou estar assistindo essa aula. Em nome de Jesus é o que eu peço, Senhor. E amém.